pessoal ligado no EducaPE, vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa para a primeira série do ensino médio. E na aula de hoje, nós vamos falar mais um pouco e realizar exercícios sobre o sujeito, né? As formas de representação lexical do sujeito. Esta aula, com este tema, nós já trabalhamos em um momento anterior, mas é preciso, já que o assunto é bastante extenso, que nós tenhamos um pouco mais de tempo para que você compreenda melhor tudo que envolve essa questão da representação do sujeito nas orações, tendo em vista que o sujeito, como é consagrado, né, no ensino e no estudo da língua portuguesa, o sujeito é um termo essencial da oração, né? Então, o que é algo essencial? É algo que não pode deixar de acontecer. É algo que não falta, tá certo? Mas esse não falta, nós vamos ver que há formas onde o sujeito ele não aparece, mas que você pode perceber esse sujeito de uma forma geral pelo contexto, pelos elementos que estão na frase que te dão essa pista, que te dão esse indicativo, tá certo? Vamos refletir também um pouco mais sobre a intenção que se pode ter quando você, por exemplo, não determina aquele sujeito, quando o sujeito ele não aparece na forma de palavras, quando ele está oculto, né? Quando ele está indeterminado. Muitas vezes há uma intencionalidade muito clara ao se fazer isso, tá certo? Então vamos iniciar. Só que para iniciarmos, eu quero aqui voltar um pouquinho do que nós vimos na aula anterior e apresentar para você essa afirmação sobre a função do sujeito, tá certo? Para que a gente possa fazer essa retomada e daí seguir com o nosso estudo. A função do sujeito deve ser considerada nos níveis de constituição linguística, a fim de se reconhecer e registrar a sua função sintática ou gramatical, sua funcionalidade discursiva pragmática e informacional e atentar para os aspectos semânticos de sua constituição. Ou seja, o que é que se quer dizer com isso? Quer-se dizer o seguinte, que estudar o sujeito não é apenas identificar se tem uma palavrinha ou um conjunto de palavras, né, ou não, aparecendo ali na oração que se configura o sujeito, mas observar, como eu disse agora há alguns minutos, perceber a intencionalidade que está por trás ao se colocar uma palavra representando o que ou quem executa a ação verbal, né? E também perceber os sentidos que são produzidos através dessas escolhas, né? Em aparecer uma palavra ou conjunto de palavras ou não, tá certo? Também, né, quero aqui lembrar, né, porque para os nossos exercícios isso aqui vai ser bastante importante, né, lembrar que a posição do sujeito na oração, ela segue um padrão, tá? Né? Nós temos uma ordem predominante, que é o que se chama de ordem direta, né? De posição do sujeito na oração. Qual é essa ordem direta? Qual é a ordem que acontece na maioria das vezes? Você ter essa ordem sujeito, verbo, objeto, tá? Mas, como nós veremos, o sujeito nem sempre aparece no início da oração, tá bom? Ele pode aparecer no meio, pode aparecer no fim, tá? Então, não funciona, né, você ficar pensando o seguinte, o sujeito vai estar sempre, né, no início da oração. Não,
ele pode aparecer em outras posições, tá bom? Então, por isso mesmo que é o que se chama de ordem predominante, é o que geralmente se faz. Mas, como eu falei, esse sujeito ele pode aparecer em outras posições dentro da oração, tá bom? Pronto, guarda bem isso aí, porque vai ser bastante útil na hora de você fazer a localização do sujeito aqui comigo, tá certo? Vamos fazer aqui novamente um trabalho, né, de reconhecimento do sujeito nessas 5 orações que eu coloquei aqui, tá? Então, a primeira oração é Pedro viajou. A segunda oração é nós aprendemos o alfabeto. A terceira oração é os arquitetos construíram o projeto. A quarta oração é alguém sujou a sala. A quinta oração é viajamos ele e eu para o Rio de Janeiro. Nessas 5 orações, eu quero dizer a você que o sujeito ele está aparecendo, né? Ele está sendo representado por uma palavra ou por um grupo de palavras, tá? Então, na primeira oração, quem é o sujeito? Como é que eu vou saber quem é o sujeito? Fazendo a pergunta ao verbo. Então, o primeiro passo é esse. Você, para identificar, corta para mim. Você, para identificar o sujeito de uma oração, você precisa, primeiro, identificar qual é o verbo. Ô Jaidete, mas eu tenho dificuldade em reconhecer um verbo dentro de uma oração. Quer uma dica? O verbo, ele possui tempos verbais. Existem 3 tempos, podemos dizer assim, principais. Presente, passado e futuro, certo? Tá certo? Pronto. Aí o que é que acontece? Quem viaja, né? Viajar. Verbo viajar. Eu viajei, passado. Eu viajo, presente. Eu viajarei, futuro. Então, se a palavra ela puder ser colocada no presente, no passado e no futuro, ela é verbo. Então, vou pegar aqui um exemplo na segunda oração, que a palavra, corta para o slide, a palavra alfabeto. Estão percebendo a última palavrinha da segunda oração, alfabeto. Alfabeto não pode ser verbo, porque você não consegue colocar essa palavra no presente, passado e futuro, tá? Então, se você tem, e não tenha vergonha disso não, nós precisamos reconhecer as nossas dificuldades, né? E procurar sanar essas dificuldades. Então, eu digo isso porque frequentemente eu me deparei com alunos com essa dificuldade, tá certo? Então, se você tem dificuldade em reconhecer um verbo, faça isso. A palavra, tente colocar no presente, no passado e no futuro. Se você conseguir, pronto, ela é um verbo. Se não conseguir, ela não é um verbo, tá bom? Por que isso? Porque é com base no verbo que você vai conseguir identificar o sujeito. O verbo, ela é uma palavra muito importante dentro de uma oração. É uma palavra coringa, podemos dizer assim, tá certo? É uma palavra que faz com que você perceba várias outras palavras, qual a função de outras palavras dentro de uma oração. Então, vale muito a pena você pegar esse assunto, procurar aí na internet ou num livro e dar uma olhadinha, tá certo? Dar uma reforçada em verbo. Anota aí essa tarefinha que você precisa fazer. Pois bem, então vamos lá. Vamos fazer a identificação desses sujeitos, né? Tendo em vista que eu já disse que em todas as orações o sujeito ele aparece aí concretizado em forma de palavra, tá bom? Então, quem foi que viajou? Pedro. Então, a quem eu posso atribuir a ação verbal de viajar? A Pedro. Então, Pedro viajou. Tá? Então, Pedro é o sujeito da oração. Na segunda oração, qual é o verbo? Aprendemos, tá? Então, veja bem, eu posso colocar no passado e no futuro.
né? Nós aprendemos, nós aprenderemos, né? Nós aprendíamos, né? Então, quem foi que aprendeu o alfabeto? Quem foi? A quem eu vou atribuir a ação de aprender? Nós. Então, nós é o sujeito da oração, tá? Na terceira oração, cadê o verbo? Construíram, tá? Construíram, né? Então, construíram está no passado. Mas aí você pode colocar no presente, ó. Constroem, construirão. Por isso mesmo que essa palavra é um verbo. Então, a quem eu posso atribuir a ação de construir o projeto? Quem foi que construiu o projeto? Os arquitetos. Então, o sujeito é os arquitetos, certo? E agora, sujou a sala. Quem é o verbo? Primeiro passo, né? Quem é o verbo? Sujou, né? É o verbo sujar, né? Quem foi que sujou a sala? Alguém, tá? Então, alguém é o sujeito. Aí eu quero dar uma paradinha nesse ponto e voltar ao que eu falei na aula anterior. A questão de ter a palavra alguém aí, né? Essa palavra alguém é um pronome indefinido. E o pronome, aí gramaticalmente falando do ponto de vista, né, morfológico. Então, isso aí é um pronome indefinido. Os pronomes indefinidos como alguém, ninguém, nada, né, tudo, né, são pronomes indefinidos, eles carregam uma carga semântica, ou seja, um sentido, né, de indefinição. Não é? Quando eu digo alguém, eu posso precisar qual é a pessoa? Não. Mas aqui o que está em jogo não é o aspecto do sentido. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode achar que diante desta oração, alguém sujou a sala, não tem sujeito. Mas tem sujeito. O sujeito é a palavra alguém, tá certo? Então, alguém é o sujeito da oração. E como nós podemos observar, nessas 4 primeiras orações, ó, nós temos um caso de sujeito simples. São casos de sujeito simples. O que é o sujeito simples? É o sujeito que só possui um núcleo, né? Então, Pedro, um núcleo. Nós, um núcleo. Os arquitetos, qual é o núcleo? Arquitetos. Alguém, qual é o núcleo? A própria palavra alguém. Tá? Então, aí nós estamos diante de sujeitos simples. O fato de que essa palavra alguém traz um sentido de indefinição não é o foco da classificação do tipo do sujeito, tá? Mas aí eu quero que você perceba justamente aquela afirmação que eu trouxe no início da aula, de que o estudo do sujeito envolve isso, envolve essa identificação morfossintática, né? E envolve também a percepção desses efeitos de sentido produzidos pelos sujeitos, né? Pela forma como esses sujeitos aparecem, tá bom? E também a intencionalidade disso. Continuando nessa frase, alguém sujou a sala. Então vamos considerar que o que foi que aconteceu aí? Essa frase, alguém sujou a sala, não se identificou especificamente quem foi, ou porque não se sabe quem foi que sujou, ou porque a intenção foi não revelar quem foi que sujou a sala. Tá certo? Então vejam, a escolha lexical pela palavra alguém nos revela muita coisa. Tem aí, como eu falei, uma carga de sentido, uma carga semântica, no sentido de indefinição, que pode levar você ao erro, como eu acabei de mencionar, pode levar você ao erro de pensar que a palavra, que não tem sujeito, mas tem sujeito, né? E a intencionalidade talvez tenha sido não dizer quem foi que sujou a sala. Então foi alguém, né? Então não quis dizer, por exemplo, foi João que sujou a sala. Então João sujou a sala. Vejam a diferença.
né? Tanto alguém como João seriam o quê? Sujeitos simples. Mas, ao se colocar a palavra alguém, teve uma intenção nisso, tá certo? Então, são essas reflexões que eu quero fazer com você. Vamos continuar na aula de hoje e terminaremos na próxima. E a última oração, né? Viajamos, ele e eu, para o Rio de Janeiro. Então, cadê o sujeito aí? Para descobrir quem é o sujeito, vamos perguntar ao verbo. Qual é o verbo? Viajar. Então, viajamos, ele e eu, para o Rio de Janeiro. Quem foi que viajou para o Rio de Janeiro? Ele e eu, tá certo? Então, percebam que aí nós temos um caso em que o sujeito não seguiu aquela ordem direta. Ele não está no início, ele está no meio da oração, tá certo? E aí nós temos um sujeito composto. Por que composto, Jaidete? Porque eu tenho dois núcleos. Ele, eu. Duas palavras. O que são núcleos de sujeito? Só para esclarecer. São as palavras principais dentro de um sujeito. Tá certo? E voltando aí, ó, lá em cima, a segunda oração. Por que esse nós não é composto? Eu só tenho uma palavra representando o sujeito. Qual é a palavra? Qual é o núcleo representando aí? Nós. Ah, mas o sentido de nós é mais de uma pessoa, então deveria ser composto. Você já está indo também para o aspecto semântico. Tá certo? Então, estão percebendo essas implicações? Né? Então, a palavra nós, ela carrega esse sentido de vários. Mas o que está aqui em jogo para classificar o sujeito é a presença de uma ou mais palavras sendo núcleos do sujeito. Tá certo? Pronto. Agora, eu quero que você preste bem atenção aí, nessa frase, tá? Retirada do jornal O Globo, de Ricardo Boechat. Aí a frase diz o seguinte. A primeira frase, né? Vamos focar na primeira frase. Um autoassessor de FHC, FHC é a abreviação de Fernando Henrique Cardoso, né? Ex-presidente do Brasil. Então, um autoassessor de FHC perguntou a um escritor paulista ontem se ele aceitaria o Ministério da Cultura. No início dessa frase, né, nós temos um sujeito, tá? Quem foi que perguntou a um escritor paulista? Um autoassessor de FHC. Então, quando nós utilizamos um autoassessor de FHC e não diz exatamente o nome desse assessor, tem uma intenção, né? Isso aí é uma matéria de jornal, tá? Isso aí é uma notícia de jornal. E muitas vezes a ideia de não se comprometer, né? Depois de não receber um processo por falsas afirmações, se utiliza esse recurso. Então, o autoassessor de FHC não diz quem é. Perguntou a um escritor paulista. Quantos escritores paulistas tem? Né? Então, isso aí já é um objeto direto. Então, a escolha aí, ó, para nem especificar quem é esse possível, né, ministro da cultura, tá certo? Então, a escolha lexical, né, a escolha de palavras, lembrando que eu apresentei aqui, léxico é o conjunto de palavras, né, do idioma, as palavras de um idioma. Então, a escolha da palavra que vai ser colocada ali no lugar do sujeito vai determinar bastante coisa em outras esferas, que é o sentido, que é a intencionalidade, tá certo? Olha só que interessante essa campanha, né? Esse anúncio publicitário, na verdade, né? Da Sazon, né? Então, foi retirada aí de uma forma bastante criativa alguns versos de um poema, né, de Drummond, né, que é Quadrilha. O nome, né, do poema é Quadrilha. E esse poema tem assim:
João que amava a Teresa, que amava a Raimunda, a Raimundo, que amava a Maria, que amava a Joaquim, que amava a Lili. E aí esse poema continua. Então, essa escolha aí, né, de colocar João amava a Teresa, Teresa amava Raimundo, Raimundo amava Maria, Maria amava Joaquim, Joaquim amava Lili. Então, esse encadeamento de vários sujeitos dá a ideia, reforça a ideia de quadrilha. O que é uma quadrilha? É um conjunto entrelaçado de pessoas, né? Então, assim, veja como a forma como esses sujeitos eles estão dispostos na oração, né? Aí, no caso dos versos, quando ele se apresenta em forma de poema, tem, né? Reforça essa intenção discursiva, tá certo? Pronto. Agora, eu quero que você também faça esse exercício aqui comigo, que é o seguinte. Todas essas orações que eu coloquei aí são orações que não aparecem o sujeito. O sujeito, ele não está presente, tá? Mas você pode dar uma classificação a ele pela estrutura das frases. Então, nos dois primeiros casos, nós estamos diante de sujeito oculto, né? Ou seja, ou elíptico, né? Como dizem algumas gramáticas, sujeito oculto, elíptico ou desinencial, tanto faz. Qualquer uma das três formas está correta. Agora, o mais comum é a classificação oculta, tá? Então, o sujeito ele não aparece, mas você pode saber quem é através de quê? Do verbo. Gosto de viajar todos os anos. Quem é que gosta? Eu. Comemos bastante ontem. Quem é que come bastante? Nós. Então, presta bem atenção nisso aí, anota isso. Quando estão escondidos, ou seja, ocultos, as seguintes pessoas do discurso, né? Que pessoas do discurso? Eu, tu, ele, nós e vós. Quando uma dessas cinco pessoas do discurso, eu, tu, ele, singular, tá certo? Nós e vós estão escondidas, estão ocultas, estamos diante de sujeito oculto, tá bom? E o eles, Jaidete, não. Eles entra no caso de sujeito indeterminado, tá bom? Então, vai ser sujeito oculto, repetindo, anota aí. Eu, tu, ele ou ela, nós e vós, tá certo? Como é que eu vou saber disso? Pelo verbo. Então, se é eu gosto. Se é tu gostas. Não vai ter o tu, vai ter o verbo gostas, tá certo? E por aí vai, e assim sucessivamente, tá bom? Então, quando você perceber que o verbo está se referindo a uma dessas cinco pessoas, o sujeito é oculto. Sem medo de errar, tá certo? Agora, quando é terceira pessoa do plural, que é o caso aí, ó, anunciaram a morte do prefeito, né? Anunciaram, quem foi que anunciou? Eles. Aí o que é que acontece? Estamos diante de sujeito indeterminado. Também são casos de sujeito indeterminado, além da terceira pessoa do plural, eles, que é o caso aí, anunciaram a morte do prefeito. Esses outros três casos, quando o verbo, que é o caso aí, ó, vive-se bem aqui, quando o verbo é intransitivo, quando o verbo é transitivo indireto, né? Não se fala da morte do prefeito. E no último caso, quando o verbo é de ligação, tá bom? Então, vamos ficar por aqui. Na próxima aula, nós vamos dar prosseguimento fazendo bastante exercícios, tá certo? Então, até a próxima.